Enfim, vamos lá. Bom dia, né, pessoal? Dando continuidade, então, ao nosso curso teórico, hoje vou apresentar a segunda aula da parte de técnica radiológica, né? Então, hoje eu vou falar sobre as angiotomografias e a avaliação dos principais parâmetros na tomografia computadorizada. Novamente, né, turma, é importante lembrar que os protocolos são importantes aí para padronizar a aquisição dos exames, né, manter a qualidade, a reprodutibilidade e a acurácia. Né? Então, para os R1s, né, a primeira coisa que eles têm que aprender é acerca dos protocolos de tomografia para fazer a prescrição corretamente. Né? Lembrando que no nosso serviço, assim como na maioria dos serviços de radiologia, os exames são prescritos de acordo com a indicação clínica, né? Por isso que a história clínica é essencial, né? Os exames de angiotomografia muitas vezes representam aí desafios, né? Porque a técnica é um pouquinho diferente dos exames de rotina e a qualidade da técnica do exame influencia diretamente na acurácia, né? Então, a gente vê isso muitas vezes nos exames de TEP, por exemplo, né? Quando não tem uma contrastação adequada das artérias pulmonares, é mais difícil da gente identificar os êmbolos, tá? Além dos protocolos, turma, é importante conhecer os princípios, né, de formação das imagens, né, os diferentes métodos e os principais parâmetros que podem auxiliar na interpretação correta dos achados. Né. Desta maneira, nessa aula, nossos objetivos são aprender os protocolos aí da angiotomografia de artérias pulmonares e de aorta, que são as duas principais angiotomografias no tórax, né, além das coronárias, e saber reconhecer os aspectos técnicos e os parâmetros principais da tomografia e como eles influenciam na interpretação dos achados de imagem. Tá? São esses os objetivos dessa aula. Na angiotomografia de aorta, turma, uma coisa importante é que mesmo dentro do protocolo de angiotomo de aorta, a gente tem detalhes, né, da aquisição de acordo com a situação, a suspeita clínica. Tá? Então, isso é importantíssimo, né? E isso serve não só lá para a unidade de emergência, como também para os exames realizados aqui no campus, né, os exames ambulatoriais. Né? Por exemplo, né, na suspeita de dissecção de aorta, a angiotomografia, na verdade, é da aorta total, né, não é só da aorta torácica. Então, a varredura tem que ser feita até, pelo menos, as cristas ilíacas, por vezes até a região as regiões inguinais, para pegar as artérias femorais. Tá? Então, na suspeita de dissecção, sempre tem que ser feita a varredura completa da aorta. Né? Por vezes a gente deve fazer a fase pré-contraste, principalmente no contexto de dor torácica aguda, né? No que ajuda a fase pré-contraste? Na identificação principalmente do hematoma intramural, que faz diagnóstico diferencial com dissecção de aorta. Professor, a gente já viu o caso que dava para ver o hematoma, né? Mesmo na fase única pós-contraste. Às vezes dá para ver, turma, tá? Porém, é descrito que a fase pré-contraste aumenta a acurácia do exame, né? Por vezes a gente pode fazer também uma fase tardia com 5 minutos, né? Ela ajuda na avaliação de dissecção de aorta, principalmente quando a gente tem dúvida em relação à identificação correta da luz falsa e da luz verdadeira. E no controle do tratamento endovascular, né, pode ajudar na identificação de alguns tipos de endolinks. Né? Então vejam, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha que fazer uma fase pré-contraste, a angiotomografia de aorta propriamente dita, em uma fase tardia, né? Porém, não é para fazer as 3 fases em todos os pacientes, né, turma, por conta da exposição à radiação ionizante. Então, é importante saber identificar em qual situação acrescentar determinada fase, para você não expor o paciente de maneira desnecessária à radiação ionizante, né? Nos aparelhos mais novos, aqui nos aparelhos da Toshiba, a gente consegue fazer o exame também trigado com eletrocardiograma, né? Então a gente sincroniza a aquisição com os batimentos cardíacos. Isso pode ser importante principalmente na suspeição de doença da aorta ascendente, da raiz da aorta ou da aorta ascendente, tá? Por quê? Porque quando a gente triga com um eletrocardiograma, a gente retira os artefatos de movimento relacionados ao batimento cardíaco. Isso pode ajudar principalmente a diferenciar uma pseudodissecção de uma dissecção verdadeira na aorta ascendente. Tá? Em geral, quando é exame para estudar a aorta ascendente aqui no campus,
né, a gente tem indicado já fazer direto no Toshiba trigado, né, tá, para não ter necessidade, por vezes, de repetir o exame, né, então isso é importante também os R1s anotarem aí. Se tiver suspeição de doença da aorta ascendente, já indica fazer o exame direto no aparelho novo do Toshiba, tá. Que mais, pessoal? Então a aquisição ela é feita de cima para baixo, crânio caudal. É importante fazer o contraste em um bolos rápido de pelo menos 4 a 5 ml por segundo, né? Então é importante ter um bom acesso venoso para injetar o meio de contraste. Sempre usar o flush de salina, né, para empurrar o contraste, evitar de ficar contraste acumulado, principalmente na veia braquicefálica esquerda. E é essencial usar alguma técnica de detecção de chegada do meio de contraste, tá? Em geral, a gente usa o bolus tracking e o limiar de detecção é de 100 a 150 unidades Hounsfield, né? A gente pode colocar, né, pessoal, o ROI para detectar o contraste ou no arco da aorta, como nesse exemplo aqui à nossa esquerda, ou na aorta descendente, depende da velocidade da máquina. Em geral, a gente coloca na aorta descendente, tá? Aí, quando o contraste chega aqui e a intensidade, né, da atenuação chega a 100 ou 150, depende do limiar que a gente escolhe, aí dispara a aquisição da sequência. Então a ideia é a gente adquirir as imagens na fase arterial sistêmica com a melhor contrastação possível da aorta, né? Outra coisa importante é que nos estudos angiográficos, né, é essencial utilizar as reconstruções tridimensionais, tá? Então elas ajudam na interpretação do exame, não é só enfeite, tá, turma? Então aqui eu coloquei o exemplo de uma renderização volumétrica, tá? Mas a gente pode usar as renderizações volumétricas de superfície, ou então os MIPs, né? O importante é vocês estarem usando essas ferramentas tridimensionais, pois elas auxiliam na interpretação do exame, né? Então aqui é um exemplo de uma dissecção de aorta Stanford B, né, num exame em que a gente tem uma boa opacificação da aorta, né, vejam que ainda sobrou contraste aqui no sistema venoso, né, inclusive aqui na veia axilar, porém foi suficiente para ter uma boa contrastação da aorta, uma contração homogênea, né, maior do que a identificada na circulação pulmonar, né. Vocês vão achar até alguns limiares, né, de sugestão de quanto que tem que chegar essa contrastação na literatura, porém, em geral, no olhômetro a gente consegue ver que teve uma boa contrastação da aorta. E aqui identificou o flap de dissecção intimal, né? Essa imagem linear na luz do vaso é uma dissecção de aorta, um diagnóstico, na maioria das vezes, simples de ser feito. Se iniciou após a origem da artéria subclave esquerda, uma dissecção Stanford B. Então vejam que é importante, né, a aquisição ampla, né, a varredura ampla de toda a aorta, aqui chegando até a região do ligamento inguinal, né, das artérias femorais, e esse é um caso, por exemplo, que a dissecção se estende até a aorta abdominal, até a sua bifurcação, a origem das ilíacas internas. Então, nesse caso, né, foi importantíssimo fazer aí a varredura de toda a aorta. Então, de novo, se tiver suspeita de dissecção, a varredura tem que ser completa, não é para fazer só a aorta torácica, né? Em relação à tomografia de artérias pulmonares, né? Nesse caso, a gente faz sempre uma fase única pós-contraste, não tem necessidade de fazer uma fase pré-contraste, e a gente não existe indicação de fazer uma fase tardia, tá? É mais simples. Em geral, a gente faz um protocolo com uma aquisição mais rápida do que habitualmente a gente usa no tórax rotina, tá, turma? Então, a ideia é que o paciente tenha que fazer uma apneia mais curta ou, por vezes, que o exame seja robusto o suficiente para adquirir as imagens, mesmo com o paciente sem fazer a apneia. Então, muitas vezes o paciente está entubado, em estado crítico, ele não consegue fazer a apneia. Então, tem que ser um exame um pouco mais rápido do que o habitual. Tá? A gente consegue isso modulando a espessura de corte e o pitch, que podem ser maiores, né? No nosso serviço aqui, dependendo da máquina, a espessura de corte está 1,5 ou 2 milímetros, né? Até 2 milímetros ainda é considerado alta resolução, é suficiente para avaliar o parênquima pulmonar de maneira detalhada, tá? E o pitch, né, quanto maior o pitch, maior a velocidade de aquisição, né? E a varredura também pode ser menor. Então, na angiotomografia de artérias pulmonares, a gente não precisa incluir as regiões supraclaviculares e nem o abdômen superior até as glândulas adrenais, como a gente faz no protocolo de rotina, tá? A gente pode fazer a varredura somente do parênquima pulmonar.
Aí a aquisição a gente faz como em todos os outros exames do tórax, né, de baixo para cima, cauda cranial. O contraste também tem que ser feito em um bolus rápido, de pelo menos 4 a 5 ml por segundo. Novamente, é importante ter um bom acesso venoso central, usar o flush de salina para empurrar o contraste, né, e usar uma técnica de detecção do bolus, né. A diferença, né, turma, é que sempre seguido do flush de salina e utilizando uma técnica de detecção do contraste. Aí é importante, né, turma, que o ROI para detectar o meio de contraste a gente não coloca na aorta, né, obviamente, a gente coloca no tronco da artéria pulmonar, porque é a circulação que a gente quer estudar. Não é para colocar na veia cava superior, não é para colocar no coração direito, tá, isso também é importante, né. Deve ser colocado no tronco da artéria pulmonar, que é a circulação que a gente vai estudar. Aqui um exemplo, então, de um TEP agudo, né, de alta carga embólica com um corpo pulmonar agudo associado. Então, vejo que esse exame nem ficou tão bom, né, o contraste na artéria pulmonar está igual ao da aorta, tem com bastante contraste ainda na veia cava superior, porém foi suficiente para a gente fazer o diagnóstico, né, dá para ver aqui os êmbolos bilaterais nos ramos das artérias pulmonares, além de permitir aqui identificar os sinais de corpo pulmonar, o principal deles é a dilatação do ventrículo direito, nesse caso associada à inversão do septo interventricular. Né, tem um pouco de refluxo para a veia cava inferior, e no pulmão, né, olha que interessante, esse é um TEP grave com corpo pulmonar, e praticamente não tem opacidade no pulmão, não tinha infarto, né, tinha umas discretas bandas atelectásicas, fechando a janela a gente conseguia ver as áreas de atenuação e mosaico relacionadas à oligoemia, né. Por isso é importante fazer um bom exame. E da parte dos parâmetros e da técnica, né, turma? A primeira coisa é lembrar, né, dos tipos de aparelho, né? Aqui no nosso serviço, todos os nossos aparelhos são de multidetectores, porém, né, os primeiros aparelhos a gente chamava de setoriais, depois com a evolução nós tivemos os aparelhos helicoidais até chegar aos multidetectores, né? Com os aparelhos helicoidais, nós conseguimos fazer as aquisições volumétricas, né? Foi com o aparelho helicoidal que surgiu o conceito do pitch, né? Que tem a ver com tanto que a mesa anda em relação à espessura de corte, né? E foi o que permitiu fazer exames como o tórax alta resolução, os estudos vasculares, né, as angiotomografias de aorta e de TEP, como nós vimos aqui, né, nessa aula, o estudo dinâmico do abdômen, né, só a partir dos aparelhos helicoidais, tá? Depois, com os aparelhos de multidetectores, aí houve um aumento exponencial da velocidade e da resolução espacial das máquinas, né, e a gente conseguiu fazer aquisições volumétricas sem perda. Foi o tipo de aparelho que permitiu fazer, por exemplo, o estudo de angiotomografia de coronárias e a maioria dos estudos funcionais que a gente consegue fazer com a tomografia. Além disso, lógico, a gente teve a evolução dos programas, dos softwares, que permitem aí avaliar as imagens de maneira mais rápida e fidedigna, né? Então, hoje em dia, né, turma, com os aparelhos multidetectores, a gente diz que todos os exames são de alta resolução no tórax, né? Aqui no nosso serviço a gente corta tudo com 1 milímetro, tá? Então todos os exames são de alta resolução, né? As máquinas ficaram mais bonitas, né? Como a gente vê nesse exemplo, e o pessoal usa para fazer de tudo, né? Então essa é uma imagem de angiotomografia de coronárias, né? Olha o detalhe anatômico das coronárias, são vasos bastante finos. Aqui um estudo de perfusão cerebral, e aqui do lado é um estudo de uma múmia, né? Tá? Então a evolução dos aparelhos permitiu aí adquirir imagens rápidas, volumétricas, de alta qualidade, com alta resolução espacial. Então, é importante conhecer o tomógrafo, tá? Vocês sabem qual que é o aparelho com o qual vocês estão trabalhando, isso facilita na identificação dos parâmetros e dos protocolos, né? A primeira coisa, né, na hora que vai avaliar o exame, é verificar se foi feito o protocolo correto, tá? Então, se o exame foi feito adequadamente, né, em concordância com a suspeição clínica, se não for feito, tem que verificar se há necessidade ou não de repetir, né? Checar se todas as reconstruções foram feitas, se o técnico fez e enviou para o PACS para vocês poderem dar o laudo corretamente, né? E antes de olhar as imagens propriamente ditas, né, olhar sempre o scout e o relatório de dose, esses também têm que estar presentes, tá? Então o técnico tem que enviar para análise o scout e o relatório de dose faz parte do exame, tá, turma? Isso é importante, né? Então, um exemplo, né, dos elementos
que devem estar presentes aí no exame de tomografia de tórax aqui no protocolo rotina, tá? Então o SCOUT, né? Lembre-se que com o SCOUT a gente consegue checar a varredura se foi adequada, né? Ó, aqui foi adequada, a gente consegue ver que incluiu a fossa supraclavicular e a região do abdômen superior, né? A gente pode fazer, inclusive, usar o SCOUT para verificar em que nível que a gente está olhando as imagens axiais, como nesse exemplo, né? Então aqui a gente tem os dois filtros, filtro mole, né, ou padrão, e o filtro duro, cada um com a sua janela. No nosso protocolo, a gente inclui uma reconstrução em MIP de 10 milímetros para ajudar a identificar os pequenos nódulos, o relatório de dose e o Scout ou Localizer, né? Então, esse exame aqui foi feito com o protocolo correto, todas as reconstruções e os elementos do exame foram enviados para o nosso PACS para análise. Quando a gente vai olhar a imagem de tomografia, né, em relação aos parâmetros, um jeitinho interessante de analisar é lembrar desses 5 pontos, né, da estrela. Na ressonância a gente faz uma analogia em relação a esse tipo de análise. Então, a primeira coisa é verificar se foi feita a técnica correta em relação ao KVP, né, MAS, então os parâmetros básicos do raio-x, a rotação do exame. Depois olhar a espessura de corte, se foi feito com gap ou se é volumétrico, né, verificar o pitch, se foi feito o exame com ou sem contraste, novamente, né, se os filtros estão corretos para serem usados com suas respectivas janelas, e por último, sempre olhar a exposição à radiação ionizante, né? Lembrando que para qualquer exame radiológico, né, as 3 resoluções que definem a qualidade da imagem são a resolução espacial, então tem a ver com o tamanho do pixel ou do voxel, a resolução temporal tem a ver com o tempo de aquisição do exame, e a resolução de contraste tem a ver com a capacidade de diferenciar os tecidos, né? Então é sempre no jogo entre essas 3 resoluções, quando a gente avalia um exame e verifica aí os dados, os parâmetros técnicos, né? É importante, né, turma, no visualizador saber onde procurar as coisas, né? Então, a identificação do paciente, aqui no programa que nós utilizamos, em geral, no canto superior direito, a idade. A maioria das vezes a gente identifica, inclusive, o protocolo que foi utilizado, aqui é um exemplo de um tórax alta resolução, né? A data, a hora do exame, tá? E os parâmetros técnicos, em geral, ficam à nossa esquerda, né? Então, aqui em cima, por exemplo, a gente tem o tamanho, a matriz, né? A janela, né? O centro e a largura da janela que a gente está utilizando, aqui no caso a janela de mediastino, né? Onde está o nosso cursor, a posição do cursor. O que mais? Aqui a espessura de corte, ó, 1 milímetro, tá? A localização, olhando a localização, a gente consegue ver também se foi um exame volumétrico ou se tem gap. Então, saber identificar no visualizador onde que estão os parâmetros técnicos, né? Isso é importante. Os nossos exames aqui são todos volumétricos atualmente, tá? É fácil de identificar um exame volumétrico, né? Olhando as imagens, né? A gente consegue fazer as reconstruções na hora, tá? Então isso também ajuda, a gente faz as reconstruções e vê que não ficam degraus, né? Mas além disso, a gente pode também olhar aqui embaixo, conforme a gente vai correndo a imagem, né? Ó, a gente vê que a espessura de corte é 1 milímetro e que a localização, né? O nível do corte está mudando de 1 em 1 milímetro, tá? Então isso ajuda também a identificar se tem ou não gap, se tem ou não espaçamento, né? Então aqui, esse é um exemplo de um exame realizado de maneira volumétrica. E aqui uma reconstrução com gap. Se vocês olharem, ó, aqui está andando de 5 em 5 milímetros, né? A localização, mostrando para a gente que está sendo feito o exame, ou a imagem foi reconstruída com espaçamento, tá? E a espessura de corte, pessoal, no tórax é essencial, tem a ver com a acurácia para detectar determinadas doenças, né? Então esse aqui é um exemplo bastante interessante que eu sempre mostro. A gente tem um nódulozinho de 6 milímetros aqui no lobo superior do pulmão direito, né? Se você fizer o exame com corte de 1 milímetro, que é essa imagem inferior à esquerda, a gente verifica que a densidade do nódulo é 97. Esse é um nódulo cálcico, certo? É um nódulo que não precisa fazer nada, não tem que fazer segmento, não tem que fazer nada. Às vezes só o filtro e a janela já ajuda, né? Ó, aqui nessa imagem aqui, à nossa esquerda, é um filtro mole e aqui é um filtro duro. Ó, no filtro duro já dá para perceber, né, que tem uma densidade mais alta, tá? Mas olhem só a diferença de medida de densidade conforme a gente vai aumentando a espessura do corte. Então com 1 milímetro a densidade deu 97 desse nódulo. Com 2 milímetros a densidade já foi para menos 69.
né? Por quê? Por causa do volume parcial do parênquima pulmonar, do ar em volta. Com 3 milímetros foi para menos 322, com 5 milímetros foi para menos 419. Né? Então, medir a densidade nesse caso aqui não serve para nada. Né? E aqui embaixo, no canto inferior direito, eu coloquei uma imagem de como a gente fazia tomografia de tórax há alguns anos atrás, né? Nos aparelhos helicoidais, com corte de 10 milímetros. Né? Olha como é que fica o nódulo, né? Fica um borrão. Isso aqui é um sobrevoo, né? Sobre o parênquima pulmonar, né, turma? Então, é outro tipo de exame. Tá? Então, saber a espessura de corte é importante, e isso influencia na acurácia do exame. Aqui, todos os nossos exames de tórax são feitos com 1 milímetro, tá? Com exceção do protocolo TEP, que tem até 2 milímetros, de acordo com a máquina, por conta do tempo de aquisição. Identificar se o exame foi feito com ou sem contraste é simples, né? No tórax é só olhar as estruturas cardiomediastinais, né? Então, aqui a aorta e a artéria pulmonar, de baixa densidade no exame pré-contraste. O exame pós-contraste é fácil de identificar, que fica mais brilhante, né? Os vasos e o coração ficam mais brilhantes, então isso é bem simples de ser identificado, né? Além de identificar a presença ou não do contraste, de novo, é importante verificar se foi feito o exame com contrastação adequada das estruturas. Né? Então aqui, por exemplo, é um exame que ficou ruim, porque o contraste ficou todo aqui na veia cava superior. Né? A gente praticamente não tem contrastação da aorta e dos ramos da artéria pulmonar, principalmente à esquerda. Tá? Então é um exame de qualidade técnica ruim. Isso aqui pode atrapalhar na identificação, por exemplo, de dissecção, de TEPS, e mesmo na avaliação do parênquima pulmonar. Então, não só identificar se tem ou não contraste, mas verificar a qualidade desse contraste é importante. No caso da tomografia de alta resolução, né, em que a gente faz aquisições em inspiração e expiração, é importante verificar se a expiração foi feita de maneira correta. À nossa esquerda, a gente tem as imagens em inspiração, né, sem artefatos de movimento, o paciente prendeu bem, encheu bem o peito de ar e prendeu bem, né, a gente vê que ficou um bom exame. E na expiração, a traqueia fica triste, a gente tem um colabamento fisiológico da membrana posterior, tá? E, em geral, a posição do diafragma muda, né? Então, no nosso programa, ele sincroniza as imagens de acordo com o lock, né? A localização na mesa. Então, no mesmo lock, vejam como o diafragma apareceu na imagem, e antes ele não aparecia. Então, o diafragma subiu. Tá? Então, essa foi uma boa expiração. Isso é importante na avaliação do exame de alta resolução, né? Cada filtro com a sua janela, né? Então faz diferença, pessoal. Parece coisa sutil, mas faz bastante diferença. Então a esquerda está certo, a direita está errado. Filtro duro, janela de pulmão. Olha só como o detalhe, né, de diferença de atenuação, de bordas das estruturas é maior, né, mais fácil de identificar aqui à esquerda do que à direita. À direita a imagem parece ficar mais borrosa, né? Filtro standard ou mole com janela de mediastino, tá? Então, se você colocar o filtro duro com janela de mediastino, a imagem fica ruidosa, né? Ó, fica granulada, como a gente está vendo aqui. E para ver o osso, o ideal é usar o mesmo filtro que a gente usa para ver o parênquima pulmonar, filtro duro. Olha o detalhe ósseo aqui na coluna, quando comparado aqui no filtro mole. Então, cada filtro com a sua janela. No tórax é essencial, né? E veja como faz diferença, inclusive, nas medidas, né? Então, aqui à nossa esquerda uma imagem com filtro mole, à nossa direita com filtro duro. Eu medi o ar, né, turma? Tá vendo? Ó, o ar aqui antes do paciente, né? A densidade normal do ar é menos 1000, né? É o que a gente vê aqui, ó, menos 9999,98, né? Olha o ar aqui do lado direito, ué, parece que o ar ficou mais denso, né, menos 996, o que está acontecendo aqui? Isso é por conta do ruído. O filtro duro, ele é mais ruidoso, né, turma? Então, o desvio padrão, né, que é o que a gente vê aqui, ó, é maior, tá? Por isso que a densidade parece que fica menor, então isso pode alterar a medida de densidade. O certo é a gente medir as densidades no filtro padrão ou filtro mole. É esse filtro, por exemplo, que a gente manda também para análise quantitativa, né, para quantificar enfisema, né, e outras alterações do parênquima pulmonar, tá? Então tem que ser usado o filtro mole porque ele é menos ruidoso, faz diferença. Lembrar das janelas, né? Então a gente tem as medidas de janela, essa é a tabelinha que está na nossa apostila, né? O centro da janela tem a ver com a densidade do tecido que a gente quer ver, né, principalmente. Então no pulmão,
próximo do ar, menos 600, né? Mediastino, partes moles, ou 140, 50. E a largura tem a ver com contraste. Quando a gente tem tecidos de densidade semelhante, a largura é mais estreita, por isso que a janela no mediastino é mais estreita do que a janela no pulmão, né? Porque no pulmão os tecidos têm densidades mais diferentes, né? O ar se contrapondo às partes moles, tá? E aqui as diferentes janelas que a gente usa no nosso serviço, tá na apostilinha, vocês não precisam decorar. E no tórax, né, turma, é essencial fazer as medidas de densidade das coisas, né? Faz muita diferença na interpretação dos exames, né? Então, a diferenciar derrame de espessamento, vai dar a média densidade de líquido entre 0 e 10, tá? Estou em dúvida, será que realmente é enfisema? Média densidade, se for menor que menos 950 dentro do pulmão, é enfisema, né? Tem um nódulo com áreas hipodensas, média densidade, se for menor que menos 30, é gordura, provavelmente um amartoma. Então é essencial fazer as medidas, né? Essa é a tabelinha que está lá na nossa apostila, né, com algumas densidades, algumas atenuações, seria o termo mais correto, né, atenuações características, né, em unidades Hausen, e do lado aqui eu coloquei até o sinal na ressonância. Lembrando que a única atenuação 100%, a única atenuação específica é da água destilada, que é 0, né, que foi o que o Hausen usou como referência. As outras podem ter variações entre as diferentes máquinas, entre os diferentes programas, porém, a gente tem atenuações características dos tecidos que tendem a ser semelhantes, independente da máquina, independente da técnica, independente da pessoa, tá? Então, isso aqui está na tabelinha para vocês também consultarem. E por último, em relação ao relatório de dose, né, é sempre importante olhar, hoje em dia isso está muito em evidência, né, turma, e é fácil de calcular. Então, aquele quadrinho ali também está na apostila, eu já mostrei para vocês na primeira aula. No tórax, a nossa constante é 0,014, mas ela é diferente de acordo com a região do corpo e a idade do paciente, tá? Então, 0,014 é para usar nos exames de tomografia de tórax dos adultos. Como que calcula a dose efetiva, que é a medida que a gente usa no dia a dia? Então, a máquina, ela fornece para a gente o DLP, tá? Tá aqui, ó. Tá, eu peguei aqui de duas máquinas diferentes, do Big Bore, do Philips e do Toshiba, né? Então, a gente pega o DLP 167, multiplica por 0,014, vai dar a dose efetiva em millisieverts. Aqui, por exemplo, deu 2,3, né? A 2,3 é muito ou é pouco, professor? Então, lembre-se, né? Uma referência boa é o raio-x de tórax, que é 0,1 millisiever. Então, aqui, por exemplo, deu 23 exames de raio-x de tórax. Tá bom. Tá, turma, entre 2 e 3 millisieverts, em geral, é a exposição dos nossos exames aí do tórax, né? Aqui embaixo um exame do Toshiba, que teve uma exposição de 3,2, obviamente depende do tamanho do paciente, da varredura, né, turma? E só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui o relatório de dose de um exame de uma aorta total que a gente faz com gate cardíaco para avaliar, antes de colocar a prótese endovascular na válvula aórtica, né, um exame pré-TAV, que a gente chama, né? Então, esse é um exame que, veja, a gente faz uma ultra baixa dose antes, o DLP é 10, né? 10 vezes 0,014 vai dar 0,1, a dose do raio-x, né? Depois vem o score de cálcio, né? Aproximadamente entre 1 e 2 millisieverts, aqui 2 millisieverts aproximadamente, né? E olha o exame do TAV, né? Que é a angiotomografia da aorta total até as femorais, 1.100. Olha só a exposição, 15,4 millisieverts, 150 exames de raio-x, né? Então, por isso que é importante ter uma máquina bem regulada e a indicação do exame ser correta. E vocês devem saber identificar essa exposição à radiação no relatório de dose que a máquina nos fornece. Para concluir, então, turma, os protocolos são importantes, né, para padronizar a realização dos exames e facilitar a rotina clínica. Então, no nosso serviço, a gente funciona na base dos protocolos de acordo com a indicação clínica. A primeira coisa que vocês têm que aprender de tomografia são os protocolos que nós utilizamos no dia a dia. Eu comentei sobre a angiotomografia de artérias pulmonares, cuja técnica é diferente da angiotomografia de aorta. Então é importante saber a indicação clínica para fazer a angiotomografia correta. Se vier o pedido lá, angiotomografia de tórax, se não tiver nenhuma informação clínica, a gente não consegue fazer o exame, né? Na aorta, tem alguns detalhes, né, da técnica, a depender da suspeição clínica, né? Então, pode ser que nós precisemos fazer uma fase pré-contraste, por exemplo, na síndrome
torácica aguda, suspeita de hematoma intramural. Pode ser que a gente precise fazer uma fase tardia, né, se ficamos em dúvida em relação à presença de um endolic ou na diferenciação da luz falsa e da luz verdadeira da dissecção. E pode ser que a gente precise trigar com eletrocardiograma quando a gente suspeita de uma doença da aorta ascendente. Em relação aos parâmetros técnicos, né, então o mínimo que vocês têm que saber reconhecer de pronto é qual a espessura de corte do exame, se foi feito com gap ou não, se foi feito sem ou com contraste. Lembrando de usar cada filtro com a sua janela, isso interfere inclusive nas medidas, né? E, obviamente, é essencial saber medir e reconhecer as atenuações típicas no tórax, atenuação do ar, do líquido, da gordura. E, por último, né, turma, se atentar à exposição à radiação ionizante, está sempre monitorando isso, porque por vezes, inclusive, a gente tem que solicitar a remanutenção da máquina por conta de exposições inadequadas, tá? Era isso. Como eu comentei na primeira aula, né, turma? Agora